Ao longo da história da Terra, muitos animais extintos foram considerados perigosos devido ao seu tamanho, força, agressividade ou capacidades predatórias. Hoje falaremos que animais que você tem que ser grato a Deus por não existirem mais, pois eles devorariam um ser humano num piscar de olhos. Em primeiro da nossa lista, o Tiranossauro Rex, um dos maiores dinossauros carnívoros conhecidos. O Tiranossauro Rex era um predador feroz com dentes afiados e uma poderosa mandíbula. O Tiranossauro Rex, T-Rex, seria perigoso para os seres humanos por várias razões, embora isso não seja mais um problema atual, pois esses dinossauros viveram há milhões de anos e estão extintos. No entanto, é interessante entender por que eles seriam uma ameaça se existissem hoje. Tamanho e força. O T-Rex era um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram, chegando a medir cerca de 12 a 15 metros de comprimento e pesando de 5 a 7 toneladas. Sua mordida poderosa, com dentes afiados e serrilhados, poderia exercer uma força tremenda, capaz de esmagar ossos com facilidade. Velocidade. Embora não fosse o dinossauro mais rápido, o T-Rex ainda poderia correr a uma velocidade considerável, alcançando até 30 a 40 km por hora. Isso tornaria difícil para os seres humanos escaparem em uma situação de encontro próximo. Instinto predatório. O T-Rex era um predador altamente eficiente. Sua anatomia, incluindo seus membros superiores curtos, sugere que ele era especializado para caçar presas e não era adaptado para atividades diferentes da caça. Agressividade e territorialidade. Como muitos predadores, o T-Rex provavelmente era territorial e poderia se tornar agressivo se sentisse que suas áreas de caça ou sua prole estavam ameaçadas. Inteligência. Embora não possamos avaliar diretamente a inteligência do T-Rex, estudos indicam que eles tinham um cérebro relativamente grande em comparação com outros dinossauros. Isso pode sugerir que eles eram animais capazes de tomar decisões complexas e adaptar suas estratégias de caça. Em resumo, o Tiranossauro Rex seria perigoso para os seres humanos simplesmente porque era um predador carnívoro extremamente grande, forte, ágil e eficiente, com habilidades naturais para caçar e subjugar suas presas. Felizmente, esse é apenas um cenário hipotético, pois os dinossauros, incluindo o T-Rex, não existem mais e desapareceram muito antes da chegada da espécie humana. 2. Spinosaurus, outro dinossauro carnívoro gigante, caracterizado por uma enorme espinha dorsal semelhante a uma vela em suas costas, era um predador aquático formidável. Assim como no caso do Tiranossauro Rex, o espinossauro, Spinosaurus, seria perigoso para os seres humanos por uma combinação de características físicas e comportamentais que o tornariam um predador formidável. No entanto, é importante ressaltar que, assim como os dinossauros em geral, o espinossauro também está extinto há milhões de anos, então não há ameaça atual representada por ele. Ainda assim, vamos explorar as razões pelas quais ele seria perigoso. O tamanho e aparência. O espinossauro era um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram, podendo alcançar comprimentos de até 15 a 18 metros. Ele tinha uma aparência impressionante, com uma crista distintiva ao longo do dorso e uma mandíbula cheia de dentes cônicos e afiados. Essa aparência poderosa por si só seria intimidadora e assustadora para qualquer ser humano que o visse de perto. Ele é adaptado para a vida aquática. O espinossauro tinha uma adaptação única que o diferenciava de outros dinossauros predadores. Ele possuía membros anteriores longos e robustos com garras curvas, além de patas traseiras que provavelmente eram eficientes para nadar. Isso sugere que o espinossauro era capaz de perseguir e capturar presas tanto em terra quanto na água, o que o tornava um predador versátil e ainda mais perigoso. A dieta e hábitos alimentares. Estudos paleontológicos sugerem que o espinossauro era predominantemente piscívoro, ou seja, sua dieta consistia principalmente de peixes. No entanto, também é possível que ele caçasse outras presas, incluindo animais terrestres. Sua combinação de tamanho, força e agilidade o tornaria um caçador eficiente capaz de derrubar presas de diferentes tamanhos, incluindo possíveis seres humanos ancestrais, se eles coexistem na mesma época. A territorialidade. Assim como muitos predadores, o espinossauro provavelmente era territorial e poderia ser agressivo quando suas áreas de caça ou seu território fossem ameaçados. A inteligência. Embora seja difícil determinar o quão inteligente era o espinossauro, assim como outros dinossauros, ele teria sido um animal adaptado ao seu ambiente, com habilidades desenvolvidas ao longo do tempo para caçar com eficácia. Em resumo, o espinossauro seria perigoso para os seres humanos se eles existissem na mesma época, devido ao seu tamanho,
força, aparência ameaçadora, habilidades de caça e adaptação ao ambiente aquático e terrestre. Felizmente, essa é apenas uma especulação sobre como seria a interação entre esses predadores pré-históricos e os seres humanos, já que eles não coexistiram no mesmo período da história da Terra. Tricelodon, tigre-dentes de sabre, um felino pré-histórico com grandes caninos curvados, especializado em caçar presas de grande porte. O Celodon, também conhecido como tigre-dentes de sabre, foi uma espécie de felino extinto que viveu durante o período Pleistoceno, há milhões de anos. Existem algumas razões pelas quais o Celodon poderia ser considerado perigoso para os seres humanos se ainda estivesse vivo nos dias de hoje. O tamanho e força. O Celodon era um animal grande e poderoso, com uma estrutura física robusta. Eles poderiam alcançar cerca de 1,2 metros de altura nos ombros e pesar até 400 kg, o que os tornava muito maiores e mais fortes que os felinos selvagens atuais. Os dentes longos e afiados. A característica mais marcante do Celodon era seus enormes caninos em forma de sabre, que podiam atingir até 30 centímetros de comprimento. Esses dentes afiados permitiam que o animal perfurasse e esmagasse presas com facilidade. E carnívoro e caçador habilidoso, o Celodon era um predador carnívoro altamente adaptado para caçar grandes mamíferos, como bisontes, cavalos e preguiças gigantes. Eles eram ágeis e possuíam garras fortes para capturar e subjugar suas presas. O comportamento predatório. Acredita-se que o Celodon caçava em grupo, usando táticas coordenadas para derrubar suas presas. Essa estratégia tornava-os ainda mais perigosos, pois poderiam superar animais muito maiores trabalhando juntos. No entanto, é importante ressaltar que o Celodon está extinto há milhares de anos e não representa uma ameaça aos seres humanos na era moderna. Nossas interações com felinos selvagens hoje em dia envolvem principalmente espécies como leões, tigres, leopardos e pumas, que têm suas próprias características e desafios específicos para a conservação e o manejo adequado para garantir a segurança tanto dos humanos quanto dos animais. 4 Velociraptors, dinossauros carnívoros de tamanho médio, conhecidos por sua inteligência e habilidades de caça em grupo. Os Velociraptors foram dinossauros terópodes que viveram durante o período Cretáceo, há aproximadamente 75 a 71 milhões de anos atrás. Eles pertenciam à família Dromaeosauridae e foram caracterizados por sua agilidade, inteligência e habilidades de caça, o que poderia torná-los perigosos para os seres humanos se ainda estivessem vivos hoje. No entanto, é importante destacar que os Velociraptors estão extintos há milhões de anos e não representam uma ameaça aos humanos na era moderna. Aqui estão algumas razões pelas quais os Velociraptors eram considerados perigosos na época em que existiam. A inteligência. Os Velociraptors eram dinossauros relativamente inteligentes em comparação com muitos outros grupos de dinossauros. Eles possuíam cérebros relativamente grandes e eram capazes de estratégias de caça cooperativas, o que lhes dava uma vantagem na obtenção de presas. As garras afiadas. Os Velociraptors possuíam garras extremamente afiadas em suas patas traseiras, particularmente no segundo dedo. Essas garras podiam ser usadas para empalar suas presas e causar danos significativos. A agilidade e velocidade. Eles eram animais ágeis e velozes, capazes de perseguir e capturar presas com eficiência. As penas. Estudos sugerem que os Velociraptors possuíam penas, o que poderia tê-los ajudado a regular sua temperatura corporal e, possivelmente, melhorar suas habilidades de caça. 5 Megatélio, um gigante mamífero herbívoro, também conhecido como preguiça gigante, que podia ser perigoso devido ao seu tamanho e força. 6 Daeodon, um entelodontes, animais parecidos com porcos que viveram no Oligoceno e Mioceno, eram predadores agressivos e formidáveis. O Daeodon, também conhecido como porco dos infernos, foi uma espécie de mamífero extinto que viveu durante o período Oligoceno e o Mioceno, há milhões de anos atrás. Pertencia à família dos entelodontes, um grupo de animais carnívoros de porte grande a gigante, que se assemelhava a porcos, mas eram mais agressivos e ferozes. Acredita-se que o Daeodon era um animal extremamente grande e poderoso, chegando a medir mais de 2 metros de altura nos ombros e pesar cerca de 500 kg. Suas características físicas o tornavam um predador formidável, e é possível que ele tenha sido um caçador eficiente. Embora não existam registros de interações diretas entre o Daeodon e os seres humanos, se essa espécie ainda existisse nos dias de hoje, ela seria considerada extremamente perigosa para os humanos pelas seguintes razões. O tamanho e força. O Daeodon era um animal grande e robusto, o que o tornaria uma ameaça física significativa para os humanos em um encontro cara a cara.
O carnivorismo. Como membro da família dos entelodontes, o Diodon era carnívoro e provavelmente caçava ativamente suas presas para se alimentar. O comportamento agressivo. Esses animais eram conhecidos por serem agressivos e ferozes. Sua anatomia sugere que eles tinham mandíbulas poderosas e dentes afiados, o que lhes permitiria caçar e despedaçar suas presas. A possível competição por recursos. Se os humanos coexistissem com o Diodon, haveria a possibilidade de competição por recursos, como território e alimento, o que poderia levar a conflitos potencialmente perigosos. 7. Purosaurus, um crocodilo gigante que viveu na América do Sul, era um predador aquático de topo com mandíbulas poderosas. O Purosaurus foi uma espécie de crocodilo pré-histórico que viveu durante o período Mioceno, há cerca de 8 a 5 milhões de anos atrás. Era um dos maiores crocodilos que já existiram e pertencia à família dos Crocodilidae. O Purosaurus era, de fato, uma criatura impressionante em termos de tamanho e força. Estima-se que ele pudesse alcançar comprimentos de até 12 a 15 metros, tornando-se um dos maiores predadores aquáticos de sua época. Suas características físicas e comportamentais o tornavam perigoso, especialmente para animais que compartilhavam seu habitat natural. No entanto, é importante enfatizar que o Purosaurus está extinto há milhões de anos e não representa uma ameaça direta para os seres humanos na era moderna. Nossos ancestrais não teriam vivido no mesmo período que esses crocodilos gigantes, e, portanto, não teriam encontrado essa espécie extinta. 8. Sarcosuchus, outro crocodilo gigante pré-histórico, que viveu na África, conhecido por ser um predador aquático formidável. 9. Quetzalcoatlus, o maior réptil voador conhecido, uma espécie de pterossauro que podia ser perigoso se ameaçado. O Quetzalcoatlus era um dos maiores animais voadores já conhecidos e pertencia ao grupo dos pterossauros, que eram répteis alados que viveram ao lado dos dinossauros. Eles se alimentavam principalmente de peixes e outros pequenos animais, usando seus enormes bicos para capturar presas. 10. Megalodon, um gigantesco tubarão pré-histórico que se estima ter sido um dos maiores predadores marinhos da história da Terra. É importante notar que, embora esses animais extintos fossem perigosos em seus respectivos ecossistemas e períodos geológicos, eles não representam mais uma ameaça atual para os seres humanos, pois já não existem há milhões de anos.